7 anos da existência da Casa de Cultura, que foi captado com recursos de lei de incentivo pela Secretaria Municipal de Cultura. Essa é a parte final da nossa jornada de hoje, a Jacarepaguá, para encerrar essa tarde. Com força da nossa ancestralidade, nós convidamos todos vocês a assistirem essa peça, que é um manifesto poético que costura oralidade, história e resistência. É um espetáculo de rua, que ele foi feito para ser de rua, né? E veio para cá por conta da gente não poder encená-lo na fazenda. E ele é cheio de sentido e beleza. Eu vou falar a ficha técnica dessa peça. O roteiro é meu, Alexandra Gonzalez. Os diretores são, e eu peço uma salva de palmas para Débora Reston e Marcelo Cavalcante. Atores, Lucas Alves, palmas para ele. Flávio Scala, Amanda Paiva, Renato Fiambi e Marcelo Cavalcante. O figurino é da nossa artesã residente da casa, Ana Lúcia Gomes, e a aderecista, Gelma Martins de Azevedo. Assistente de produção, Juliana Landeira. E equipe de marketing, Cássio e Cádio Gonzalez. Bom espetáculo a todos. Atenção, senhoras e senhores, hoje nós vamos viajar no tempo, muito antes dessa terra se chamar Jacarepaguá. E você, sabe o que esse nome significa? Ele vem do Tupi-Guarani e Iacaré-Upaguá, significa Lagoa Rasa dos Jacarés, nome dado pelos verdadeiros donos dessa terra, os Tupinambás. Meu nome é Abati Poçanga e eu fui cacique dessa Taba Tupinambá muito antes da chegada do Homem Branco. E essa terra se chamava Tucuaraçutibá.
em referência à imensidão de taquaras que existiam por aqui. E a taquara era como um presente da terra para nós. Com ela fazíamos cesto, zarabatana, instrumento musical e muito mais. Aqui havia fartura, havia prosperidade. Ninguém passava fome, porque se um plantava, todos colhiam. E se um caçava, todos comiam. A taba era um só corpo e um só coração. Aqui ninguém tomava para si mais do que precisava, porque para nós, ferir terra por ganância não fazia sentido. Viver em harmonia com a terra, compartilhar o que se tem, respeitar a natureza, cuidar uns dos outros, uma vida sem excessos, sem donos e sem exploração. Mas para alguns, isso não fazia o menor sentido e essa sabedoria estava prestes a acabar. E aí chega o homem branco, primeiro curioso, olhando tudo ao redor. Depois, ganancioso. E no final, implacável. Pescar, caçar, plantar e colher, só para sobreviver? Sem ouro, sem fronteiras, sem um dono para a terra? Ora, que tolice! Como podem pensar que isto é viver bem? Selvagens, não entendem o verdadeiro valor da terra. E aí que invasão começa. Homem branco chega sem entender que não precisa tomar para si para ter posse. Sem entender que viver com a natureza é viver em equilíbrio. Sem entender que aqui já existia povo com cultura, com história, que nem tempo podia pagar. Assim começou a apropriação dessa terra, a tal colonização. Mas não bastava tomar, era preciso um plano para expandir e explorar. E eles tinham um. Os portugueses tinham um sistema de divisão de terras que se chamava Seis Marias. Já ouviram falar das Seis Marias? Não, peraí. Não eram 6 mulheres com nome Maria, tá? Pois bem, as tais Seis Marias eram lotes de terra que seriam distribuídos para aqueles que se disponibilizassem a torná-las produtivas, gerando assim riqueza para a coroa portuguesa. Assim, em 1569, Salvador Correia de Sá resolveu recompensar alguns de seus soldados leais. Em nome de Sua Majestade, concedo estas terras a Jerônimo Fernandes e Julião Rangel, por sua bravura em expulsar os franceses da Baía de Guanabara. Que façam bom uso da terra e tragam progresso à colônia. E sabem o que aconteceu? Nada. 30 anos se passaram e as terras continuavam ali intactas, sem engenho, sem lavouras, sem aquele tal progresso. Mas isto é um absurdo. Terra parada, ninguém produzindo nada. Uma terra como esta, sem dono. Esta riqueza não pode ser desperdiçada assim. Essas terras precisam de senhores. Eu e o meu irmão tomaremos posse de tudo isso. E assim seja feito. Em 9 de setembro de 1594, assinei a concessão das Seis Marias para os meus 2 filhos, Martim e Gonçalo Correia de Sá. E esta ficou sendo a data de fundação de Jacarepaguá. Agora, meus filhos, é hora de plantar e produzir riquezas nas terras férteis de Jacarepaguá.
maravilha dos trópicos, a cana-de-açúcar. Com ela, o Brasil se tornará a joia mais preciosa do reino de Portugal. Vejam, engenhos por toda parte, moendas que funcionam sempre, sempre e sempre. O açúcar vale tanto quanto o ouro, a maior riqueza de nossas terras. Mas essa riqueza tinha um preço. E quem pagaria essa conta? Aqui, no coração de Jacarepaguá, entre os rios e as montanhas, um nome atravessado em séculos: a Fazenda da Taquara. Mas o que se esconde por trás de uma história tão gloriosa? Quando olhamos hoje para o vasto sertão de Jacarepaguá, já não vemos mais o que um dia foi o centro pulsante da economia açucareira. Mas foi aqui, na Fazenda da Taquara, que o engenho de dentro se tornou um símbolo de força e exploração. O solo fértil de Jacarepaguá não poderia ter destino melhor. Extensas plantações, engenhos imponentes, moendas que nunca param. O que sustenta toda esta grandeza? O que mantém as rodas dos engenhos sempre girando? Ordem e disciplina. Uma fazenda bem administrada, senhores que comandam, leis que regem, e mãos que cumprem o seu dever, homens e mulheres que trabalham do amanhecer ao anoitecer, que suam, que sangram. Eles nasceram para servir. Esta é a ordem natural das coisas. Essa terra foi erguida por milhares de homens e mulheres escravizados, vindos de África. Mas essa história não é só de opressão, é também de luta e resistência. Na rotina, na calada da noite, mesmo com os pesos das correntes, nós resistimos. Fugimos para os quilombos, tramamos revolta e levante contra nossos senhores. Quebramos os grilhões que nos mantinham cativos. A liberdade negada foi arrancada à força, com muita luta e coragem. E foi nesse chão, onde alguns ergueram impérios e outros carregaram correntes, que o Barão da Taquara construiu sua riqueza. Francisco Pinto da Fonseca Teles, um nome que atravessou os séculos como sinônimo de progresso. Mas que progresso é esse que enriquece uns e condena outros à miséria? Fui batizado por Dom Pedro II. Cresci pelos corredores da Quinta da Boa Vista. Caminhei lado a lado a família imperial. Servi este país com honra e devoção. O título de barão não me foi dado à toa. Doei terras. Melhorei a infraestrutura da região. Construí escolas. Tornei esta terra um lugar melhor para se viver. Patriarca de Jacarepaguá. Foi assim que te chamaram. Mas e para aqueles que nunca puderam falar? E as vozes silenciadas? Se ouvissem nossas vozes, o que teríamos dito? Diríamos que foste um símbolo de opressão! Silêncio. O silêncio não fala por nós. E hoje,
talvez seja a hora de ouvirmos todas as vozes. Em 1888, pouco antes da assinatura da Lei Áurea, o Barão da Taquara decidiu alforriar seus 850 escravizados. Um gesto nobre? Um ato de compaixão? Um abolicionista? Ou será que era só alguém que pensou estrategicamente, sabendo que a escravidão estava com seus dias contados? Eu, Francisco Pinto da Fonseca Teles, concedo a alforria aos meus 850 escravos, que sejam livres e vivam suas vidas. Mas aqueles que quiserem ficar e trabalhar, eu os contratarei. Nossa, quanta benevolência! Livres! Sigam suas vidas? Para onde? Livres e sem emprego, sem ter onde morar, sem dignidade nenhuma? Isso é liberdade ou uma nova forma de escravidão? Dizem que fomos libertos. Nos alforriaram, mas nos impuseram outras formas de escravidão. Nos contrataram pagando migalhas, mas nos cobraram caro pelo mínimo necessário à nossa subsistência. Nos tiraram da senzala, mas nos mantiveram cativos, acorrentados a outras formas de escravidão, a dívidas que nos manteriam cativos, anos e anos ainda. Nos acorrentaram, mas nunca nos dominaram. Nos mantiveram cativos, mas nunca nos curvamos. Nos negaram o direito de liberdade, mas nós a conquistamos com cada passo de fuga, cada insurreição tramada, com cada jongo que ainda ecoa na noite, cada tambor que ainda soa, com cada orixá reverenciado. Disseram que éramos fracos, submissos, indefesos. Fomos forjados no fogo da resistência. Ergueram senzala, mas nós erguemos quilombos. Tentaram nos apagar. Nos negaram a palavra, mas nossa voz atravessou séculos. Tentaram tirar o nosso direito de liberdade. Mas hoje essa história é mais um capítulo escrito. E hoje, através dos afrodescendentes que carregam a nossa força e a nossa história. Essa terra, Jacarepaguá, já foi chamada de Planície dos 11 Engenhos, nome que carrega o peso das correntes, o suor de tantas mãos, a voz silenciada de um povo que aqui resistiu. Mas essa terra não carrega só grilhões, ela carrega a marca da luta por resistência. Homens e mulheres negros foram escravizados, mas nunca vencidos. Se recusaram a aceitar o cativeiro passivamente. Eles fugiram, lutaram, resistiram. Quilombo! Nome de luta. Quilombo! Nome de coragem. Quilombo! Nome de continuidade. Éramos cativos, mas nunca fomos vencidos. Nossa cultura prevaleceu, nossa música ecoou, nossa fé fortaleceu. E hoje, essa história segue viva. Somos os guardiões da memória e da cultura negra.
Tentaram nos apagar, mas nós nos tornamos luz. Tentaram calar nossa voz. Nossa voz vira canto. Tentaram aprisionar os nossos corpos. Nós nos tornamos dança. Ainda lutamos. Ainda enfrentamos desafio. Mas assim como os nossos ancestrais, jamais recuamos. Jamais nos calaremos. Resistimos ontem, resistimos hoje, resistiremos sempre. Até que um dia, os que virão depois de nós não precisarão mais resistir. Eles poderão apenas viver, celebrar, ser! Pra gente difundir essa história é muito importante. Levar para a nossa comunidade o conhecimento da riqueza desse lugar, tão pouco visibilizado, tão pouco explorado no sentido bom da coisa, né? E o nosso trabalho tem sido esse. Obrigada, Ju. O nosso trabalho tem sido difundir esse patrimônio para que ele possa ser usufruído pela nossa comunidade e possa gerar riquezas para a nossa comunidade também, né? Esse é o nosso sonho, que vocês levem isso para as suas casas, né? Essas reflexões também, porque a gente também quer fazer todo mundo pensar sobre tudo que ainda ecoa desse passado. Muito obrigada pela presença de vocês. Agradecer muito a nossa equipe, esse elenco maravilhoso. Eu acho que todos sabem, né, que fazer cultura é algo muito difícil. E fazer memória, né, tem um peso assim, de dificuldade um pouco maior ainda. Muito obrigada a todos vocês que vieram nos prestigiar, que vieram ver essa história. E a gente convida vocês para vocês não deixarem de ir na semana que vem. Como é um projeto que a gente não tem condição de financiar sozinho, né? A gente financia muita coisa sozinha. A gente tem um centro de memória que é
A gente apresenta a história do bairro aqui no nosso centro de memória gratuitamente para nós. Obrigada, Lelê. Obrigada, galera. Obrigada a todos.